é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Que a graça e a paz que excede a todo entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para neste culto do ensino da palavra do Senhor, crescermos juntos na graça e no conhecimento da sua vontade. Convido a você, como sempre, a tomar o teu material de apontamento, reunir a sua família e vamos iniciar o nosso encontro com a palavra do Senhor. Fique de pé, vamos orar para que o Senhor venha nos revelar a sua palavra, receber o nosso louvor e derramar sobre nós unção dobrada do seu Espírito Santo. Obrigado, meu Jesus, por esta noite abençoada, a oportunidade e o privilégio que nos é dado para mais uma vez estarmos reunidos em torno de tua palavra, com o propósito de crescermos no conhecimento da tua vontade. Clamamos por tua presença, clamamos pela revelação do teu Espírito Santo, clamamos pela porção dobrada do teu Espírito sobre a nossa vida. Visita, Senhor, neste momento a cada lar, vai removendo toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que possa servir de obstáculo, de impedimento, para que todos nós, com o coração tranquilo, possamos receber a tua palavra como a semente que vinha brotar com frutos do Espírito para o crescimento e transformação das nossas vidas. Fala conosco nesta noite. Venha ser o nosso mestre. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Enquanto estamos nos reunindo, vamos louvar ao Senhor com o hino 334 da nossa harpa cristã. Número 334 de nossa harpa. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem, depressa, ficar aplicado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de Deus, Jesus. Que sangue glorioso vertido por na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue
na cruz, depois ouvi a viver com Cristo na glória, e não ouvi a de morrer, tormentos padecerá, pois quem deseja sobre o mar vitória do sangue do Cordeiro, poder encontrará. E sangue precioso saiu de meu Jesus, e sangue glorioso vertido foi na cruz. Desejo nosso, depois ouvir a de viver com Cristo na glória, e não ouvir a de morrer, tormentos padecerá, pois quem deseja sobre o mal a vitória do sangue do Cordeiro, poder encontrará. E sangue precioso saiu de meu Jesus, e sangue glorioso vertido foi na cruz. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente dito no tema específico desta noite, que será as características da noiva de Cristo, eu quero fazer 3 observações que foram elencadas na terça-feira passada no nosso estudo. Aqui no nosso culto presencial nós costumamos, na medida do possível, permitir os irmãos que nos interrompam para fazer alguma pergunta acerca de qualquer dúvida que tenha ficado, e cultivando este hábito, os irmãos nos enviaram algumas questões para nós respondermos hoje. Então, nós vamos responder as perguntas que foram feitas ou as observações que foram feitas a respeito do estudo passado, e depois entraremos no estudo desta noite propriamente dito. Então, a primeira observação que foi feita foi a respeito de quem seria o pai de Rebeca. Nós contamos a história de Abraão, que fez o seu mordomo Eliezer jurar que não casaria seu filho Isaque com uma mulher da terra dos cananeus. Então ele viajou em direção à casa de sua família, família de Abraão, e lá encontrou Rebeca, e ficou essa pergunta: quem seria o pai de Rebeca? Então, você está com seus apontamentos aí, abra sua Bíblia, no capítulo 24 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 24, no versículo 24 está uma de nossas respostas. Gênesis capítulo 24, versículo 24 diz: e ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu a Naor. Então o pai de Rebeca chamava-se Betuel. Talvez a dúvida tenha surgido porque durante o estudo apareceu o nome de Labão. Na verdade, Labão é irmão de Rebeca,
vá para o versículo de número 29, onde nós lemos assim: e Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte, mencionando o fato de que Labão foi correndo em direção a Eliezer e a caravana que tinha ido buscar uma moça para se casar com Isaac. Então, creio que aqui tiramos a dúvida. O pai de Rebeca chamava-se Betuel, e Labão, que no futuro viria a ser sogro de Jacó, era seu irmão. Nós podemos confirmar essa informação no capítulo 28 do livro do Gênesis, os versículos 1 e 2. Da mesma maneira como Abraão mandou buscar uma moça para se casar com Isaac, Isaac enviou Jacó também à casa de seus pais, da sua família, para que ele se casasse com uma moça de sua parentela. Capítulo 28, versículos 1 e 2 do Gênesis. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Betuel é pai de Rebeca e pai de Labão, que no futuro deu a Jacó suas filhas em casamento. E por falar em casamento de Jacó, a outra dúvida que surgiu foi: quanto tempo Jacó teve que de fato trabalhar para ter Raquel como esposa? Esse é um texto que traz sempre muitas dúvidas, não é? Normalmente nós pregamos e ensinamos que ele precisou trabalhar e esperar 14 anos para se casar com Raquel, mas não é o que o texto diz. O texto diz de fato que ele trabalhou 14 anos por ela, mas não precisou esperar tanto tempo. Vamos conferir? Capítulo 29 do livro do Gênesis. Capítulo 29 do livro do Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 18, porque é o texto que diz qual era de fato, desde o início, o interesse de Jacó em relação a uma das filhas de Labão. Capítulo 28, versículo 18 do Gênesis diz assim: e Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Então ele fez um pacto, uma aliança com Labão, para trabalhar por 7 anos em prol de Raquel. Era um dote que deveria ser dado. Como ele não chegou lá na casa de seu tio com muitos presentes, ele precisava trabalhar para pagar o dote por sua noiva. O versículo 20 mostra a intenção de Labão. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. O que o amor não faz, né? 7 anos de vida pastoril, passando noites e madrugadas no sereno, correndo, buscando melhores águas, campos, e ele amava tanto a Raquel que o texto diz que ele nem percebeu esse tempo todo, de tanto que a amava. Só que tem uma questão aqui, olha o que acontece. Agora teremos que ler um pouquinho mais, a partir do versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso?
não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim o nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. E aqui está a resposta à pergunta, versículo 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. O que é a semana desta aqui? Foi a semana de núpcias com Léia. Terminando os 7 dias de festa de casamento com Léia, lhe foi dado Raquel como esposa, desde que ele trabalhasse mais 7 anos por ela. Então, de fato, ele trabalhou 14 anos, mas só precisou esperar 7 anos e 1 semana para tê-la como esposa. Ok? Então, aqui fica respondida a pergunta. A segunda pergunta. A terceira observação foi a respeito do texto que li com os irmãos no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos para lá, abra sua Bíblia, capítulo 11 do Apocalipse, versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Na terça-feira passada eu mencionei esse texto como sendo o tempo completo de 7 anos de tribulação. Na verdade, 42 meses equivalem a 3 anos e meio, 1260 dias. Por isso, escatologicamente, estes 42 meses fazem parte da segunda metade da grande tribulação, ou a grande tribulação propriamente dita, quando na verdade Satanás, havendo quebrado o pacto de aliança feito com os judeus, mostrará de fato quem ele é, e então trará grande sofrimento para Israel e todo o mundo, especialmente aqueles que se declararem ao lado de Cristo. Eu quero me demorar um pouquinho mais nessa resposta, porque há outros textos que equivalem a essa mesma referência. Capítulo 12, versículo 6 do Apocalipse. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias, o que equivale a 42 meses. Há também um outro versículo importante que tem o mesmo peso, capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Todas essas referências a tempo equivalem a 1260 dias, ou 42 meses da segunda metade da grande tribulação, ou 3 anos e meio. Há uma conta importante que muitas vezes tem sido feita e de alguma maneira pode trazer alguma confusão para alguém. No capítulo de número 12 ainda do Apocalipse, versículo 14, capítulo 12, versículo 14 do Apocalipse diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A quanto equivale isto? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Algumas traduções trazem 1 tempo e tempos e metade de um tempo. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 7, é feita exatamente a mesma referência. Então,
novamente nós veremos que a conta vai dar no mesmo. Os escatologistas costumam fazer essa conta da seguinte maneira: um tempo equivale a um ano no calendário judaico, que é um ano de 360 dias. Então, um tempo, 360 dias. 2 tempos, 2 vezes 360 dias, que dá 720. E metade de um tempo, que seriam 180 dias, o que equivale exatamente a 1260. Então, todas essas referências fazem parte da segunda metade da grande tribulação. Quando a gente estuda o Apocalipse e começa a analisar esse contexto de grande tribulação, nós observamos que todo este período de 7 anos começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 18. Do capítulo 6 ao capítulo 9, temos a primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, que se costuma chamar apenas de tribulação por alguns escatologistas. E do capítulo 10 ao capítulo 18, a propriamente dita grande tribulação, que é onde o anticristo revela a sua verdadeira face. Então, para ficar aqui sanada esta dúvida, este tempo é um tempo de 3 anos e meio, e provavelmente faz referências à segunda metade da grande tribulação. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 4, vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4, ele assim relata: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Escatologicamente, este é o versículo que dispara no relógio escatológico essa segunda metade da grande tribulação, porque aqui os judeus quebram o pacto feito com o anticristo, porque eles jamais adorarão o anticristo. E a Bíblia diz que ele quer ser Deus, ele se assenta no lugar de Deus, e por haver sido rejeitado pelos judeus, ele então mostrará a sua verdadeira face e mostrará ao mundo que veio para querer ser Senhor de todos. Este será um tempo onde, no capítulo 15, capítulo 16 de Apocalipse, nós vamos encontrar um tempo de juízo divino, onde as 7 piores pragas, as taças de juízo, serão derramadas sobre a humanidade. O governo do anticristo será colocado em xeque durante este período pelas pragas que virão sobre eles. Amém? Se ficou qualquer dúvida, manda de novo as perguntas e a gente vai responder todas as terças-feiras na medida do possível. Agora eu vou chamar a sua atenção para nós iniciarmos um estudo que é motivo de nossa reunião propriamente dito. Vou pedir a você aí para ficar de pé mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus, o texto oficial que vai balizar o nosso encontro nesta noite. Abra sua Bíblia no capítulo 22 do livro do Apocalipse e vamos ler o versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, é o texto que vai dar a base para o nosso estudo desta noite. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, para humildemente declarar a nossa pequenez e a impossibilidade de compreendermos este texto sagrado sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso rogamos que aquele que a inspirou, nos ilumine, para que alcancemos o entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, nós te pedimos em Teu nome e para a Tua glória. Amém.
Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje acerca das características da noiva de Cristo. Semana passada nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, falamos sobre esta posição da igreja como noiva e novamente queremos chamar a atenção para esta importante matéria que é características da noiva. Muito bem. Primeira característica da noiva de Cristo, ela é virgem. No Antigo Testamento, a virgindade, no sentido figurado, indica a fidelidade de Israel a seu marido, que era Deus. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então, outra vez, em que nível estava o relacionamento entre Deus e a nação de Israel? A um nível de fidelidade e aliança de casamento, que dentro da cultura judaica, um compromisso inquebrável de fidelidade, amor, respeito, cuidado. Portanto, na velha aliança, Deus era o marido da nação israelita. A adoração a qualquer outro Deus significava adultério espiritual. Jeremias relata isso no capítulo 13, versículo 1, onde lemos: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Eu recomendo a você, leitor da palavra de Deus, que leia todo o livro de Oséias, que tem esta conotação de importância, que traz essa discussão e este aprendizado no contexto de que a nação de Israel havia se prostituído, negado a sua aliança, quebrado o seu pacto com o seu marido Deus. Ainda assim, Deus, em seu grande amor, estava dizendo que faria pela nação mais do que um homem faria por sua mulher, que era recebê-la de volta no seu relacionamento, na sua intimidade, no seu casamento. Quero chamar a sua atenção para este contexto no Novo Testamento. O sentido é o mesmo do lado de cá. Capítulo 11, versículo 2 da segunda carta aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, vamos ler os versículos 1 e 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Observe essa analogia que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele diz aos irmãos em Corinto que o suportasse na sua loucura, no seu exagerado zelo pela santificação, pela santidade daquele povo. Como ele entende que precisa fazer pela igreja do Senhor o que qualquer pai judeu na tradição judaica faria quando dava sua filha prometida em casamento a um jovem. Esta questão é muito importante para nós pensarmos como característica da igreja, como uma igreja virgem, pura. Outra vez, veja o que diz o versículo 2 da segunda carta aos Coríntios:
No capítulo 11, Paulo diz: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, esta grande responsabilidade que a igreja tem de viver uma vida de santidade, de pureza, uma vida casta, como alguém que está prometida em casamento ao noivo, é uma característica que a igreja não pode perder. Quero aproveitar para chamar a sua atenção neste aspecto, porque esse sentido figurado de virgindade e de compromisso de aliança na espera do noivo fala da maneira como a noiva precisa esperar pura por seu noivo, imaculada, santa, separada. E aqui o apóstolo Paulo coloca a sua responsabilidade pessoal como pastor da igreja, e é a igreja de Corinto. Nós temos que chamar a atenção para esse detalhe. Corinto era uma igreja muito especial no contexto do Novo Testamento. Lá na Acrópole havia o templo Afrodite, onde 1000 mulheres entregavam seus corpos em prostituição cultural naquela cidade. Embaixo, o templo a Apolo, que fomentava a homossexualidade entre os rapazes. É nesta cidade que a igreja é fundada. E é para esta igreja que o apóstolo Paulo diz: eu tenho que zelar por vocês e guardar vocês na doutrina, na santificação, na separação, como um pai cuida de uma filha quando prometida a um marido. E ele conclui dizendo: no meu caso, tenho que vos apresentar a Cristo. É verdade que neste tempo tem se confundido o papel, a importância e o trabalho pastoral. Muita gente quer pastor para apresentar o filho quando nasce, para fazer o casamento, para fazer o batismo, para ungir, para orar. Mas quantos queremos a intervenção pastoral na vida para andar nos caminhos do Senhor? Neste retorno que certamente nos será dado à igreja, aos cultos de doutrina, à escola dominical, ao fomento da palavra de Deus, eu queria que você retornasse com uma outra mente, com um outro pensamento. Porque Jesus deixou aqui na terra representantes para zelar por sua igreja. A dificuldade na posição pastoral dos nossos dias não são menores do que as dificuldades da posição pastoral nos tempos de Paulo. Ele faz uma pergunta aos irmãos na Galácia, que talvez seja uma pergunta a ser feita no nosso tempo. Ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 4, abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 4, versículo 16. Gálatas capítulo 4, versículo 16, ele faz uma pergunta assim, ó: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Isso mostra a maneira como ficou tenso o relacionamento entre Paulo e a igreja dos Gálatas. Ele chega a perguntar para os irmãos: eu me fiz acaso inimigo de vocês porque vos ensinei a verdade? E ele continua até o versículo 19. Eles, fazendo uma menção aos judaizantes que queriam penetrar a igreja, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. E ele conclui no versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja o objetivo do apóstolo Paulo como pastor: manter esta igreja no sentido figurado virgem, pura, separada,
porque sabe que terá que apresentar um dia a Cristo. Como marido, como pai judeu, tinha que guardar a filha prometida para um esposo. Os dons do Espírito Santo, os dons ministeriais, que legaram entre eles o ministério pastoral, têm uma motivação. Outra vez, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Aos Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11, veja o que vai nos dizer a palavra de Deus. Efésios 4, 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o versículo 12 diz por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que foi que Deus deu os dons do ministério? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui está o motivo e a razão do porquê Deus deu pastores à igreja. Mas eu lhes pergunto, qual pastor aperfeiçoará a igreja, se não cuidar da igreja como um pai tem que cuidar de sua filha para o casamento? Bom, como é que um pai que tem uma filha para casar cuida dela? Dá a chave da casa para ela chegar a hora que ela quiser, não pergunta onde ela vai, com quem vai, o que vai fazer. É assim que um pai de uma filha que está prometida em casamento cuida de sua filha? Certamente não. Pastores não são homens do povo. Pastores foram chamados para ser homens de Deus. Abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 1. Isso aqui é muito importante, porque se a igreja tem que estar preparada para encontrar com Cristo, tem alguém para prepará-la. Alguém foi deixado para cuidar da igreja. E quem é? Quem foi deixado? O pastor. Vou ler apenas uma referência, mas ela se repete por 7 vezes durante os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1 do Apocalipse diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É assim que começam as cartas às igrejas da Ásia, ao anjo da igreja. Com quem é que Deus está falando? Com o pastor da igreja. É com o pastor da igreja que ele está falando. A uma delas ele vai dizer: eu tenho contra você, eu tenho contra ti que toleras. Quem tolera? Você tolera. Você, pastor, anjo da igreja, você tolera. Portanto, esta é a posição pastoral. É interessante isso, porque, outra vez, escreve ao anjo. Por que o pastor da igreja é comparado a anjo? Por que ele é comparado a estrelas? Aí mesmo no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 16, capítulo 1, versículo 16 do Apocalipse, está escrito: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 20 responde as interrogações do versículo 16. Versículo 20, capítulo 1 do Apocalipse: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, isto é, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro.
As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, pastores são chamados de estrelas e anjos, para dar a conotação de que a missão é ligada às coisas celestes e não terrestres. Para chamar a atenção para o fato de que o ministério pastoral está ligado à revelação daquilo que tem a ver com o porvir, da preparação da igreja para o encontro com a eternidade. E quem são os 7 castiçais? As 7 igrejas. Então aqui está a grande e relevante missão pastoral. Se a primeira característica da igreja é de virgindade, que tem a figura de separação, de pureza, de santidade, também aparece uma figura importante que é a figura pastoral. Então, eu convido você a esquecer essa ideia de pastor, de presbítero, apenas para cumprir ritos cerimoniais. Sobre nós pesa a responsabilidade de te aperfeiçoar para o encontro com Cristo. Que Deus ajude a igreja do Senhor a entender isto, que o pastor não pode ser um bonachão, ele tem um compromisso com a palavra, ele tem que zelar pela igreja, ele tem que cuidar da noiva, ele tem um papel relevante e insubstituível como intérprete da palavra, como responsável pela doutrina, pelo ensinamento que leva ao aperfeiçoamento em Cristo. Então, guarde isso. A primeira característica da igreja é de que ela é pura, e assim tem que ser apresentada ao seu noivo. A segunda característica da igreja, que é a noiva, é que ela é gloriosa. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo nos dá alguns traços da noiva que Jesus apresentará a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A glória da igreja está em ser ela, hoje, templo do Espírito Santo na terra, e também em seus privilégios futuros, o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23. A igreja experimenta a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja partilhará da glorificação de Cristo. É o que lemos em Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos conferir? Romanos capítulo 8, versículo 30, assim nos diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Na verdade, esta glorificação faz parte do último processo dos aspectos da salvação. Nós somos justificados, somos regenerados, somos santificados e somos glorificados. A glorificação é esse processo no qual o corruptível é revestido de incorruptibilidade. A glorificação se conclui no fato de que o mortal se revestirá da imortalidade. Nós veremos a Jesus e a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Segundo Efésios 5, 27, a igreja não tem mancha, isto é, contaminação, nem ruga, ela é sempre renovada, é sempre jovem, é santa, é separada do mundo, é habitação do Espírito Santo, é inculpável, ela não possui defeitos morais. Oh, meus queridos, este tempo de pandemia que atingiu o mundo é um tempo em que Deus está falando de seu alto e sublime trono a toda a humanidade, crentes ou não. Mas eu quero dizer a você, especialmente
que ele está falando para a igreja. Porque Deus sempre fala da igreja para o mundo. É a igreja que é porta-voz de sua palavra. Mas a igreja, neste momento, está sendo chamada a uma reflexão sobre sua condição de noiva diante de Deus. Como tem vivido a igreja brasileira? A igreja brasileira tem sido pura? A igreja brasileira, ela é inculpável, isto é, ela é uma igreja com ausências de efeitos morais? A igreja brasileira tem se separado do mundo? Nós precisamos cumprir um papel relevante neste processo de evangelização dos últimos dias. Por isso Deus está nos chamando a atenção a este aspecto. A noiva que vai se casar com Cristo é uma noiva sem mancha, sem contaminação, sem ruga. Ela é jovem, é renovada, ela é santa, ela é separada do mundo, ela é a habitação do Espírito de Deus, ela é inculpável, ela tem ausência de defeitos morais. É uma igreja pura. A igreja é a noiva gloriosa que vai casar-se com Cristo glorioso e com ele celebrar as bodas do Cordeiro. A terceira característica da igreja como noiva é que ela recebe presentes antes das bodas. Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca, como tipos respectivos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja, constituem lições preciosas para nós hoje como povo de Deus. O Pai envia seu Filho, Jesus, o Espírito Santo vindo a este mundo com a finalidade de dar à noiva joias de ouro e prata e vestidos. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 24, versículos 52 e 53. Gênesis capítulo 24, versículos 52 e 53. Esta é a cena registrada do momento em que Abraão chegou enviando o seu servo Eliezer para buscar uma noiva para seu filho. Está escrito assim: e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Quem é na tipologia Eliezer? O Espírito Santo. E ele dá presentes à noiva, dá presentes à família. E olha que coisa interessante: o ouro fala de glória e realeza, pois a igreja reinará com Cristo em glória. A prata significa resgate, por isso o símbolo do santuário destinado ao resgate era prata. Todas as peças de prata que haviam no tabernáculo apontavam para o preço do resgate em Cristo. Os vestidos indicam sempre a justiça de Deus, com a qual somos justificados diante dele, e podem indicar as vestes de salvação e de louvor de que fala o capítulo 61 de Isaías. Assim está escrito. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 3, Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Essas vestes aqui têm a ver com o ato de justificação de Deus para o pecador. O primeiro aspecto da salvação: somos declarados justos. Eliezer dá vestes a Rebeca e a sua família, dá ouro, simbolizando a realeza da igreja que reina com Cristo, da prata, que significa o resgate, a maneira como um altíssimo preço seria pago pela nossa redenção. Lembrem-se, qual foi o preço da traição por Jesus? 30 moedas de prata. Portanto, essa tipologia que enriquece e colore o Velho Testamento aponta, como a própria Bíblia diz, como sombras as coisas que viriam a acontecer. Mas olha que detalhe maravilhoso: em o Novo Testamento diz a Bíblia que é o Espírito Santo quem dá dons à igreja. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, vamos conferir. Abra a sua Bíblia aí. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Veja o que o Espírito Santo está fazendo na igreja do Novo Testamento. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, assim como Eliezer, um tipo do Espírito Santo, dá presentes a Rebeca, à igreja, o Espírito Santo no nosso tempo dá todos esses dons, e eles são pelo menos 9, os dons do Espírito Santo para a igreja do Novo Testamento. Vamos conferir? Olha, quantos dons preciosos, quantos presentes o Espírito Santo tem dado para o adorno da igreja do Novo Testamento. Capítulo 12 da carta aos Coríntios, nós lemos até o versículo de número 7, vamos ler então os versículos adiante, para que fique destacado estes dons espirituais para a vida da igreja. Versículo 8 em diante: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Estes são os adornos do Espírito Santo para a igreja do Novo Testamento, como foram dados a Rebeca e sua família os adornos de ouro, prata e vestimentas ao tempo em que Eliezer foi buscá-la para que ela se tornasse esposa de seu amo, de seu senhor Isaque. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que o homem abre o seu coração para este convencimento, agora como noiva de Cristo, ele recebe todos estes adornos do Espírito Santo para que a igreja seja enriquecida ainda aqui neste tempo.
A outra característica da igreja como noiva é que ela recebe uma ama. Gênesis capítulo 24, versículo 59. Volte lá para o primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 59, está assim registrado: então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e os seus homens. O mesmo Espírito Santo representado no Eliezer, que prepara e leva a noiva, está representado também na ama. Jesus falou do Espírito Santo como a ama da igreja. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 16 a 18. Vamos lá, vamos manusear o livro sagrado. João capítulo 14, versículos de 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Da mesma maneira como Rebeca não foi despedida sozinha, mas ela levou com ela uma das mulheres de confiança, que havia ajudado a criá-la, que havia ajudado a educá-la, para agora também acompanhá-la no dia do seu casamento, e continuar servindo a ela e seu esposo, e os filhos que nascessem. Também a igreja recebeu uma ama, alguém que no papel de cuidador, de zelador, de paráclito, daquele que fica ao lado, que é íntimo, que zela, que cuida das particularidades, que é confidente. O Espírito Santo desenvolve este papel na igreja do Novo Testamento, e graças a Deus que nós, a igreja do Senhor, não estamos passando agora por esse momento com depressão, com síndrome de pânico, com pensamentos suicidas. Por quê? Porque nós temos a presença do Espírito de Deus na nossa vida, cuidando, consolando, abraçando, ouvindo, intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus em nosso favor. A outra característica da igreja é que ela ficará, a noiva ficará à direita do noivo. Eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto. Quando a Bíblia fala de destra, de direita, está falando de uma posição de honra. Só fica à direita de soberanos, de pessoas importantes, aqueles que são extremamente honrados por isso. Então a Bíblia diz que a noiva ficará e se assentará à direita de Jesus, destacando assim a sua grande importância para com ele. Assim como o filho está à direita do pai, assim também a filha, a igreja, a noiva, ocupará o lugar à direita do noivo. Essa figura nós podemos encontrar no Salmo 45, versículo 9. Salmo 45, versículo 9, está escrito assim: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir, uma referência direta à posição da igreja enriquecida e na posição de honra ao lado de Jesus. Se com ele sofremos, se com ele padecemos, diz a Bíblia, também com ele reinaremos, também com ele seremos glorificados, também com ele seremos honrados. Nossa posição será de grande honra ao lado de Jesus na eternidade. Para terminar,
A última característica da igreja como noiva é que ela se esquece da casa do Pai. Se pudéssemos nos lembrar das coisas tristes deste mundo, dos parentes e amigos não salvos, o céu deixaria de ser céu. Por isso a Bíblia afirma acerca da noiva. Salmo 45, versículo 10. Vamos lá. Salmo 45, versículo 10, está escrito: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece teu povo e a casa de teu pai. Interessante isso. Para a gente fazer uma ligação direta com essa afirmação do Salmo, voltemos lá a Gênesis 24. Gênesis capítulo 24, versículo 58 a 61. Esta é uma história incrível. Veja qual era o estado de espírito de Rebeca. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, Gênesis 24, 58, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e a tua semente possua pó nos teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Eu queria que você voltasse comigo naquele cenário lá. Ela nunca tinha conhecido Eliezer, como também nunca tinha conhecido Isaac, nunca tinha conhecido Abraão, mas de ouvir falar de Isaac, de ouvir falar de Abraão, quando o pai de Rebeca e seu irmão Labão perguntaram a ela, você vai com este homem? Que ela disse, irei. Porque de ouvir falar de Isaac, ela ficou apaixonada por Isaac. Nossas memórias todas não serão apagadas na eternidade, porque senão o tribunal de Cristo nem faria sentido. Como eu posso entender que de alguma maneira o galardão pode me ser dado se eu não me lembro do que fiz? Mas é verdade que as coisas desta vida, que podem trazer tristeza, amargura, não terão lugar no céu. Assim como Rebeca se esqueceu da terra de seu pai, do tempo que conviveu com a sua família, a igreja também se esquecerá deste tempo de angústia, de sofrimento e tristeza, para viver apenas aquilo que na memória vale a pena ficar registrado para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, estas são características da noiva de Cristo. Você precisa estar atento a esta verdade. Cuidado, porque a noiva é virgem, é santa, é separada. A noiva é gloriosa. A noiva recebe presentes. A noiva recebe uma ama. A noiva ficará à direita do noivo. A noiva vai se esquecer da vida velha para viver para sempre uma vida de gloriosa presença de seu noivo e daquele que é o Criador e a causa de todas as coisas. Sem Ele nada existiria. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nesta noite, que você seja abençoado e renovado na presença do Senhor, com o compromisso de viver uma vida separada, porque brevemente ouviremos a confirmação daquela expressão, aí vem o noivo. Aí vem o noivo, e a noiva precisa estar
preparada, santificada para o encontro com o noivo. Glória a Deus. Temos algum pedido de oração especial hoje? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Vou convidar você para ficar em pé. Nós vamos fazer a oração especial nesta noite por nossa irmã Floriginéia. Ontem estava febril, não sei como está hoje, mas aqui continua no pedido de oração. Vamos orar pela nossa irmã Sandra Helena e sua família. Vamos orar pelo tio da nossa irmã Daniele. Vamos orar pela família do nosso irmão Djalma. Vamos orar mais uma vez pela nossa irmã Neuza. Vamos orar pela Késia, filha da irmã Marlene. Vamos orar pelo irmão Adailton. Nosso irmão Adailton já agradece a oração pela sua esposa. Ela está curada, está em casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está ouvindo as orações e nós somos gratos a Ele, porque Ele é bom para nós, tem ouvido as nossas súplicas. Vamos levantar as nossas mãos aos céus, clamar ao Senhor nosso Deus nesta hora, porque assim como Ele curou a esposa do nosso irmão, também vai curar você. Você que está enfermo, você que está passando por dificuldade, problemas de saúde, não se abate, não se entregue, não se esmoreça. O Senhor Jesus ainda ouve orações, Ele vai te dar a vitória. Em nome do Senhor há poder para te dar saúde, renovar a sua força e te colocar de pé. Vamos orar pelas irmãs do Três Marias e pela sobrinha da irmã Margarida. Amém. Levante a sua mão ao céu e ore comigo. Pai, nós estamos diante de Ti nesta hora, com as nossas mãos erguidas para Te agradecer. Em primeiro lugar, Te agradecemos por ouvir a nossa oração e restabelecer a saúde da esposa do nosso irmão Adailton. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem aceito a nossa súplica e tem respondido com Tua graça e misericórdia e tem colocado de pé a Tua filha. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos por tantos outros que também já receberam a bênção da cura e da libertação de suas enfermidades. Pedimos mais uma vez por nossa irmã Floriginéia, que a bênção do Senhor alcance, fortalecendo o seu coração, repreendendo toda a febre, todo o mal-estar e, Senhor, aniquilando todo o vírus, porventura, tenha cometido a Tua serva. Da saúde da Tua vida, abençoa nossa irmã Santa Helena, sua família, da vitória, da graça, estabelece, Senhor, da graça e força na Tua presença. Abençoa, Pai, o tio da nossa irmã Daniele, Jesus, da graça, da força, da saúde. Abençoa a família do nosso irmão Djalma. Ajuda, Deus, ó Jesus, envia o Teu anjo naquele leito, vai dando graça, vitória à Tua serva, dá controle àquela glicemia, Senhor Jesus, que ela possa em breve estar restabelecida e
e retorno ao seu lar. Abençoa a Kézia, da Vitória, a tua serva, da saúde na tua presença, meu Pai. Abençoa as tuas servas, nossas irmãs de Três Maria. Oramos pela nossa irmã Miriam, da Vitória, Jesus, a sua filha. Nós te agradecemos porque ela está em franca recuperação, mas nós pedimos a tua bênção completa, a sua casa vai libertando de toda enfermidade. Abençoa a sobrinha da nossa irmã Margarida, abençoa a nossa irmã Raquel. Visita nesta hora, vai dando graça, libertando, transformando e curando, Jesus, no poder que há no teu santo nome. É na autoridade do nome de Jesus que nós ordenamos nesta noite saúde, cura e libertação para o teu povo. Assim te oramos, Senhor, em teu nome, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Antes de encerrar, lembrar a você, quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez no culto de adoração ao nosso Deus, às 18h15. Os irmãos vão orando. Nós já temos notícias de alguns estados que estão permitindo com restrição ao retorno para o culto presencial, e esperamos que em breve também tenhamos um parecer acerca do estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar orando pelas autoridades, vamos orar pelo Brasil, pelo mundo, porque se Deus quiser, em breve o Senhor nos dará vitória para nós retornarmos a nos reunirmos outra vez. Amém. Obrigado, Jesus, por esta noite abençoada, por mais uma vez nos conceder o privilégio de nos reunir para transmitir a tua palavra, a tua igreja, que ainda não pode ter acesso ao lugar santo, ao lugar da tua presença. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe o governo do estado do Rio de Janeiro, toca no coração, na mente daquele homem, abençoa o nosso prefeito, o nosso município, o prefeito do Rio de Janeiro. Senhor Jesus, assim como os estados que já estão fazendo concessão para o culto presencial, que também para nós não tarde muito, podemos estar reunidos, cultuando e louvando ao teu santo nome. Pedimos a tua bênção pelo presidente do nosso país, pelo ministro da saúde, pelos ministros que estão à frente das pastas que administram esta grande e vasta nação. Senhor Jesus, se sobre nós a tua bênção, se sobre o Brasil a tua graça. Fica conosco, despede-nos a tua paz. Assim te oramos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe.